Olá, todo mundo, tudo bem? Então, esse é o terceiro vídeo, no qual eu vou reunir algumas partes complementares do projeto de pesquisa, tá? Eu vou começar com a contextualização. Quase todos fizeram aí boas contextualizações, né? Elas servem para criar um pano de fundo para que a tua problemática tenha sentido ali naquele contexto. Eu não posso cair de paraquedas na minha problemática, na minha cidade, na minha bacia, não. Se é uma bacia, qual é a região hidrográfica que ela está? Se é uma cidade, qual é a região do estado que ela está? Se é uma cobertura florestal, qual é o domínio morfoclimático que ela está? Então, se é um município metropolitano, qual é a região metropolitana que está? E assim vai. Então, você cria um contexto e dentro do qual a problemática que você jogar ali vai fazer muito mais sentido, né? É para isso que ela serve. E agora, isso normalmente não tem muito problema. O que tem problema, quase sempre, são as justificativas. Você deve apresentar uma justificativa do seu tema, não é sua, né? Eu gosto, eu morava lá, eu não sei o que, não. Não é sua, uma justificativa do tema dentro do contexto da ciência geográfica, né? E boa parte das vezes os alunos justificam dizendo: tem poucos estudos sobre essa região. Não pode usar isso como justificativa. Não tem estudo sobre aquela bacia. Não tem estudo sobre... Não há necessidade de se estudar todas as bacias do mundo. Todo mundo sabe como uma bacia funciona. Então, se não há necessidade. Então, a não ser que tenha alguma coisa muito particular ali que chame atenção e que vale a pena estudar aquele aspecto que ainda não foi estudado, né? Os fatores responsáveis pelos eventos climáticos extremos. Isso muita gente já estudou. Mas não estudou aqui na minha região, mas vai ser a mesma coisa. Então, vai chover no molhado, vai ser mais um do mesmo. Os impactos sociais de barragens, a gente é capaz de enumerar um por um, e vai ser sempre assim, a não ser que não exista vegetação num lado e exista no outro, ou que não tenha população num projeto e tenha no outro, mas assim, se tiver vegetação, população, etc., vai ser sempre aqueles mesmos. Então, a pergunta vai ser mais um do mesmo? No doutorado não pode ser. O doutorado tem que procurar o que eu chamo de gap, que é uma lacuna temática. Vários de vocês mostraram muito bem uma lacuna temática. Olha, não todos vocês, mas isso eu vou falar individualmente. Tá? Então, vou estudar o uso de games no ensino de geografia. Então, eu tenho que mostrar o que o meu estudo vai trazer de contribuição, porque muita gente já estudou isso, então eu tenho que citar os estudos relacionados a esse tema, como fulano, beltrano, enfocam tal coisa, e o do cicrano enfoca tal coisa. Mas não há estudos que enfoquem isso que eu estou querendo enfocar aqui. Então, você tem que ver, dentro do estado da arte, né, que vocês normalmente colocam isso já na introdução, quase todos, o estado da arte, o que está faltando ali? O que vai trazer de novo? E eu vi que vocês colocaram lá qual é a novidade deste projeto na temática. Vocês se preocuparam em fazer isso formalmente. Algumas foram mais convincentes, outras não foram tão convincentes, mas isso eu vou falar individualmente, tá? Então, tem que deixar muito claro
essa justificativa científica. Isso já não foi estudado? Foi, não foi? O que está faltando? O que traz de diferente aí? Muitos já estudaram a incorporação e emancipação de micromunicípios no Brasil. Este estudo vai trazer um enfoque diferente. Tá? Muitos já estudaram as dinâmicas de estoques de carbono em fragmentos de floresta. Então, o que isso aqui vai trazer de diferente? Isso é que justifica o trabalho, cientificamente. Depois você pode colocar a justificativa social, não, é importante, porque aí a justificativa social é mais fácil. Não, porque o aprendizado de geografia precisa melhorar, não sei o quê, tarará. É muito fácil fazer justificativa social para qualquer tema. Alguns que trabalham com, digamos, hidrologia e sedimentação, de forma mais assim, chamadas das ciências duras, como o Alessandro, talvez possa encontrar um pouco mais de dificuldade de justificar socialmente. Mas cientificamente, com certeza. Ok? Então, não usem... justifica-se porque não há estudo sobre essa região, não precisa estudar o mundo inteiro, todas as bacias, todos os quartos, todas as árvores, não precisa, porque a ciência já identificou regularidade entre a maioria dos fatos. Tá, ok? Deu branco agora, mas calma lá. Tinha mais uma coisa que eu ia falar sobre justificativa e esqueci. Depois, se eu lembrar, eu falo, tá? E tem uma coisa... Vou voltar um pouquinho lá na questão das hipóteses, sabe? Tá certo? Porque eu folhei aqui, eu vi um que apresenta uma hipótese, mas uma hipótese, ela não pode ser óbvia, porque não justifica fazer um doutorado para provar uma coisa óbvia, que já é conhecida. Eu vou dar um exemplo. Eu estava avaliando um projeto lá da Unesp Prudente, isso há uns anos atrás, de doutorado. E a FAPESP manda para a gente avaliar, para ver se atribui bolsa ou não, etc. Então, estava tudo muito bem estruturado e tal, mas tinha um problema grave. Como era um doutorado, e lá também eles fazem a exigência de ter uma hipótese norteadora, aí, explicativa. Então, eu percebia que a candidata ela estava querendo mais trabalhar com geotecnologias. Não tem problema nenhum quando um instrumento vira objeto de estudo. O potencial das geotecnologias no estudo do meio ambiente, nas prevenções de impacto, sei lá, não tem problema nenhum. Mas aí tem que ser honesto, falar, o foco um trabalho experimental com foco na técnica. A técnica pode ser foco de um trabalho objetivo. Mas, quando acho que o orientador dela falou, não, você tem que ter uma hipótese aí de cunho, né, mais ambiental, social. Aí a hipótese era a seguinte: essa pesquisa de doutorado orienta-se pela hipótese de que a degradação da região do Pontal de Paranapanema seria decorrente do mau uso e ocupação do território. Qual o problema? É lógico que é. Não tem outra forma de o ambiente se degradar se não for por mau uso e ocupação do território. Só há impacto por ação humana. Eu não posso dizer que uma erupção vulcânica é um impacto, não é um ajuste da natureza. Um tsunami é um impacto, não é um ajuste da natureza. Né? Que pode ocorrer impacto social porque o homem não foi capaz de prever que aquilo poderia acontecer lá e se precaver. O impacto é sempre social. Tanto como causa, quanto o que se afeta. Né? Então, é uma hipótese completamente óbvia, e o parecer da FAPESP foi assim: não há necessidade de financiar um doutorado para provar algo
que não tem sentido, nem sentido tem que provar. Por que eu falei isso? Porque algum de vocês aqui tem uma hipótese meio desse tipo, não tão exageradamente desse tipo, mas eu vou falar quando eu fizer nossas conversas específicas, tá? Outro aspecto complementar que eu gostaria de salientar é a respeito da bibliografia. Muitos de vocês inseriram bibliografia de impacto internacional, tem que ter, porque hoje o acesso a tudo que existe de melhor no mundo é muito fácil e muito rápido. Então, nada justifica uma bibliografia com nenhum artigo internacional de impacto, como alguns projetos aqui vieram, sem nenhum. A maioria veio. Então, não dá. Não dá. Doutorado que não tem uma bibliografia forte vai ser criticado. Tá? Porque não justifica. Você tem o Science Direct, você tem o Web of Science. Eu não sei se é em Guarapuava o Unicentro dá acesso gratuito, porque você pode entrar lá no Science Direct, colocar palavras-chave e vai vir tudo que existe de bom e de melhor no mundo a respeito daquilo, se você colocar as palavras-chave em inglês. Aí você lê os resumos, e se pelo resumo você achar que tem tudo a ver com o seu trabalho, você faz o download em PDF gratuitamente, se o Unicentro tiver essa facilidade. A USP nos permite. Porque se eu entrar fora da biblioteca da USP, do banco de dados da USP, e quiser entrar particularmente no Science Direct, eu vou pagar $30 no artigo. Eu vou ficar só no resumo. Tá? Bom, enfim, as bases de dados hoje, com certeza o Unicentro tem, que permitem que vocês façam uma busca de coisas assim, as melhores coisas a respeito do que você está estudando, e tem que incorporar isso na bibliografia, tá? Não incorporem bibliografia coringa, tipo o meu livrão azul. Se você for citar o meu livrão azul, por exemplo, Geografia, Práticas de Campo, Laboratório, Sala de Aula, que eu mandei por PDF para vocês, especifique qual é o capítulo que está sendo usado, né? Senão vira um coringão ali também, né? Bom, é isso. Eu gostaria de fazer algumas últimas observações sobre a redação científica. Tá? Primeiramente, vocês vão me achar meio chato. Se vocês vissem aqui, eu corrijo com caneta, vou metendo a caneta em tudo, acento, falta a crase, eu ponho o acento, indicador de crase, falta a vírgula, eu ponho, tiro vírgula, só aquele professor chato que por isso que eu só consigo corrigir em papel. Se vocês quiserem, eu posso mandar essas correções em papel. Aí eu vou ter, assim, fotografar a página por página e mandar para o WhatsApp específico de vocês. Então, mínimo 5 bibliografias estrangeiras de impacto, tá? Evitem matéria de jornal local. Você pode até citar uma matéria e colocar no rodapé, mas isso empobrece um pouco a revista local de geografia, que não tem cielo, não tem indicador nenhum, não tem indexação nenhuma, né? Evitem. Em relação eu vou falar 5 coisas bobinhas, umas mais bobinhas, outras mais importantes. Vamos começar pelas bobinhas. Começando pelas bobinhas, não coloquem vírgula antes de etc. Evitem o uso de etc. no trabalho científico. Ele tem que ser evitado. Mas, se você for usar, não põe a vírgula antes, porque o et, do etc., faz o papel do e não vem vírgula antes de e. Tá? A palavra onde, vocês só usem se estiverem referindo a lugares. Tá? O sistema legal onde
ao ambiente, ao poder público. Não, um sistema legal no qual, onde sopra lugares, okay? Principalmente na geografia. Cuidado, assim, esse fato vai ser melhor entendido. O melhor, ele substitui o mais bom, né? Você não fala mais bom, você fala bom. Se for mais bom, se fala melhor. Se for tiver um verbo, principalmente no particípio passado, aí você vai usar mais bem entendido. Como você fala, o fulano é mais bem educado que o ciclano, você não fala melhor o correto. Outra coisa também mais assim de preciosismo, né, da minha parte, é o uso de próclises generalizado. Então, esta lei se constitui num instrumento poderoso de ação. Não, essa lei constitui-se. Senão fica muito linguagem de mídia. É a mídia que usa próclise o tempo inteiro. Prefiro as ênclises. A não ser que tem um grupo de palavras que, se eles aparecerem, chama a ênclise, chama a próclise. Então, o que, não, nunca, jamais, por quê, qual. Nunca se viu. Eu não falo nunca viu-se. Aquele fator que se mencionou, não que mencionou-se, que o que chama a próclise, entenderam? Dá uma lapidadinha a mais, né? Vocês podem não dar muita bola para isso, mas um texto bem lapidado, bem escrito, cuidado com pontuação, jamais coloquem vírgula entre sujeito e verbo, como eu vi algumas vezes isso acontecendo, e taquei a caneta lá. Não passa. Eu não sou professor de línguas, mas o texto científico, às vezes a ideia é tão boa, mas se ela vier mal escrita, não é o caso de nenhum aí está mal escrito. Mas a gente recebe, às vezes, dos alunos uns projetos tão mal escritos que você já desanima, já nem presta muita atenção. Vocês sabem disso, muitos de vocês são professores. No geral, os textos são muito bons. Só essas coisinhas assim que eu cacei ali no meio de alguns textos. E tem uma outra coisa que essa é a mais importante, que é uma orientação do Gilson Volpato, que tem algum projeto aí que citou o Gilson Volpato. Ele tem um livro que chama Métodos e Técnicas, Método Lógico da Redação Científica, e eu gosto muito. Fiz curso com ele, melhorou muito, a gente está sempre melhorando. E o que ele recomenda é que você não use o indefinido, olha só, na quebra de tabu, hein? Quebra de paradigma. Observa-se que... Não, ele diz, observamos. Esse é o padrão internacional, o uso da primeira pessoa do plural. Por que plural? Porque é sempre você com mais alguém. Atualmente você não faz, não existe mais o professor Pardal que fica sozinho lá fazendo. É sempre você com um orientando, você com outro coautor, você com uma equipe de pesquisa. Então, linguagem internacional podem pegar artigos internacionais, vocês vão ver we concluded that, we noticed that, we aim to fill this gap. Tá? Então, e por que isso? Porque ele diz assim, quando você usa observa-se, você está sendo arbitrário, você está pressupondo que todo mundo está observando a mesma coisa que você. E não. E até ele dá um desenho, eu vou tentar mostrar aqui, fazer um desenho. No livro ele mostra esse desenho aqui, ó. Ó, fazer rapidamente. Imaginem uma caixa de vidro e uma seta de vidro. Certo? A seta está entrando na caixa ou está saindo da caixa? Se você fala, observa-se que a seta está saindo da caixa, isso está sendo arbitrário, porque muita gente pode estar vendo a seta entrando na caixa. Então, você fala, observamos que, concluímos que,
você assume a responsabilidade da sua observação, da sua conclusão. E quando eu fiz livre docência em 2012, eu tinha acabado de fazer o curso do Volpato. Eu fui lá na minha tese de livre docência, mudei tudo. Mudei tudo, já listei os argumentos, porque eu sabia que ia vir paulada. Como assim a tradição da faculdade de filosofia, ciências humanas, está sendo... Ele falou, me deu uma razão para manter observa-se e conclui-se. Aí eu listei os argumentos do Volpato e eles tiveram que aceitar. Tá? Então, caprichem na questão da redação, mais do que vocês já capricham. Eu senti que vocês tomam um cuidado aí com a estrutura do trabalho, né? No Debutantes tem lá uma estrutura sugerida, mas vocês podem usar ou não. O que eu faço questão é que nos procedimentos vocês façam a diferença entre método, técnica e instrumento, instrumentos de apoio, né, que pode ser cartas e tal, e fontes de dados, que pode ser o IBGE, sei lá o quê. Tá ok? E principalmente, desses 3 vídeos aí, tentem colocar um enunciado da tese de vocês, o objetivo de vocês, mais forte, mais ousado. Tá ok? Então, é isso aí por enquanto. Um abraço e até mais com os vídeos específicos aí, ao longo da semana que vem. Um abraço.